E ninguém cala esse chororô. Pedrinho critica VAR em gol de Bruno Henrique e detona a arbitragem. Técnico Filipe Luís surpreende em coletiva após classificação para mais uma final. Plantão médico sobre Wesley. Como está a situação do lateral direito? Preocupa? Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Então cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, com direito a chororô. E não é do Botafogo que a gente vai falar não, hein? É do Vasco. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. O Flamengo repetiu a dose. Ganhou no tapetinho, ganhou na grama natural, venceu o Vasco nas duas semifinais e se classificou para a 7ª final consecutiva no Campeonato Carioca. O Flamengo vem desde 2019 se classificando para a final. E aí o placar 2-1, o Vasco até começou na frente, o Flamengo empatou com o 100º gol de Bruno Henrique e depois numa pintura de Luiz Araújo que acabou com a defesa do Vasco, 2-1, e o Vasco foi, digamos, inofensivo. O Flamengo fez um jogo suficiente para superar com facilidade o rival mais uma vez. Apesar de não ter feito uma grande exibição, não ter dado um espetáculo, mas fez um jogo muito intenso. O que a gente vem percebendo do Flamengo, mesmo quando o Flamengo não joga tão bem, é que o Flamengo joga de forma intensa, que consegue sobressair. O adversário não consegue pegar a gente na parte física, né? Essa questão aí do Filipe Luís rodar o elenco em alguns jogos, preservar alguns atletas, os caras entram descansados. E a preparação física do Flamengo esse ano de 2025 é completamente diferente da do ano passado com o Tite. Os caras não aguentavam correr no segundo tempo. Agora não, a parte intensa do Flamengo chama a atenção do torcedor. O Flamengo ele é muito intenso com ou sem a bola, né? Porque não adianta você jogar só com a bola e não jogar sem a bola. Você tem que jogar nos dois. Quando você joga sem a bola, é importante a definição para você retomar as ações na partida e deixar o adversário tonto. Ontem o Carille tentou algumas alterações no jogo, né? Algumas alternativas e não conseguiu. Eu achava que o Vasco ontem iria partir para agressividade, como foi lá no Nilton Santos, mas o Vasco, a verdade é que foi inofensivo. Não tem qualidade também no time, né? E aí você pega lá o Verratti sozinho lá na frente, Coutinho saiu machucado, não conseguiu contribuir. Aí tem o Payet no banco. O Ryan é o único garoto ali que eu vejo que é bom de bola, merece ali alguma coisa na seleção de base, ele foi campeão sul-americano, enfim. Tanto que o gol do Vasco saiu com a jogada do Ryan. O Léo Pereira não marcou pressão, deixou um pouquinho afastado e aí eles conseguiram fazer o gol. Bom, mas um ponto positivo desse Flamengo do Filipe Luís é a saída de bola. E muitas vezes a bola passa pelo Léo Ortiz, que é aquele criador defensivo, né? Aquele cara que acha os espaços, é aquele cara que sai jogando, cabeça em pé, o zagueiro inteligente, esse Léo Ortiz. Muita qualidade. E o time do Filipe Luís evoluiu muito defensivamente nesse quesito. Qualidade no passe, saída de bola, transição, né? Alô, Marquinhos! Tua hora tá chegando, hein? O Léo Ortiz vai ser titular da seleção brasileira. Eu não tenho a menor dúvida, cara. Vamos elogiar também aqui o Varela. Outra partidaça, improvisar lateral esquerdo. Ô, Varela, tu é lateral esquerdo, não é? Fala aqui pra gente. Ninguém vai ouvir. Tu é lateral esquerdo, não é? Cara, é impressionante o Varela jogando como lateral esquerdo. Pela terceira vez seguida,
jogou improvisado ali, na posição do Alexandro e do Ayrton Lucas, e deu conta do recado, foi muito bem, subia na hora que tinha que subir, era bem defensivamente. Varela, tá escondendo o jogo, hein? Aí, temos um novo Coringa aí, na lateral. O Alexandro vai. Ontem já jogou aí alguns minutos para pegar um ritmo aí pra final. E o Luiz Araújo de novo entrando bem, né, gente? Olha, isso é elenco. Isso aí é elenco. Olha, nos últimos 32 jogos entre Flamengo e Vasco, 19 vitórias do Mengão, 11 empates e 2 vitórias do Vasco. Bom, após a partida, o técnico Filipe Luiz elogiou o desempenho da equipe, mesmo tendo começado atrás do placar. Ele disse: grandíssimo jogo da minha equipe. Fomos dominadores no confronto, inclusive saindo atrás do placar. Depois que tomamos o gol, acreditamos ainda mais no plano de jogo e no modelo. O time continuou jogando da mesma forma, com muita paciência. Chegamos na área do Vasco muitas vezes durante o primeiro tempo. Foi um excelente jogo, fiquei muito feliz pela forma que os jogadores se comportaram. Intensidade muito alta. Estão em uma rotação altíssima. Espero que se mantenham. Sobre o próximo jogo, deixa eu descansar hoje pelo menos, declarou aí o Filipe Luiz. Ele evitou falar diretamente sobre um possível confronto contra o Fluminense nos 2 jogos da final do Campeonato Carioca, até porque tem outro jogo hoje. Vai cumprir tabela, Fluminense já passou, mas é preciso aguardar aí o apito final, né? Só para respeitar aí o adversário que está do outro lado também, que é uma grande equipe, Volta Redonda, que vai jogar a segunda divisão do futebol brasileiro. Aí o Felipe disse aqui, deixa eu descansar hoje, jantar tranquilo, e amanhã eu pensar no Fluminense. O Fluminense vai jogar contra o Volta Redonda, que é um grande time. A única coisa que eu penso agora é descansar essa noite e depois começar a preparar esse jogo. Vai ser o 7º clássico em 11 jogos. Vamos fazer 8 clássicos em 12 jogos. Vai ser muito difícil se enfrentarmos o Fluminense na final, mas eles têm um jogo ainda pela frente. Sobre a evolução do time do Flamengo, o Felipe disse aqui, sempre podemos evoluir. Nunca vou me conformar com uma atuação e sempre vou achar detalhes micro para evoluir com a equipe e individualmente. Esse meio-campo se conhece bem e é perigoso para o adversário. Muito difícil de marcar. Estou satisfeito, mas quero continuar evoluindo. Estamos vendo um nível de qualidade na saída de bola dos zagueiros como talvez nunca vimos. Estou impressionado com a qualidade dos meus jogadores. Olha aí. E lá na frente, no início do vídeo, eu tinha falado, né, do Léo Ortiz, da qualidade da saída de jogo, né, a qualidade técnica. Olha aí o Filipe Luiz dizendo que está impressionado com a saída de bola dos zagueiros. Talvez como nunca tivesse visto antes. Felipe. Galera tá animada, hein? Olha, gente, o Flamengo tem treino hoje. Já tá treinando, inclusive, na manhã deste domingo. Apenas os jogadores que não iniciaram ontem contra o Vasco. Esses estão treinando no campo. Quem iniciou, os titulares, vão descansar. Felipe já iniciou a preparação aí para a primeira partida da final do Campeonato Carioca, que já é quarta-feira. Batendo na porta, não dá nem para descansar. Amanhã já é segunda, pula terça, quarta, já é o primeiro confronto da final. 21h30, o horário, hein? 9h30 da noite numa quarta-feira no Maracanã. Preparem-se. É o primeiro jogo aí. Bom, pra gente fechar aqui esse vídeo, vamos falar 2 situações aqui. A primeira do Wesley, muita gente preocupada, porque ele ontem sentiu aí, estava com dores na panturrilha esquerda, isso aos 28 minutos do segundo tempo. E aí no momento que ele tentou fazer um cruzamento, ele acusou o incômodo e caiu no gramado, todo mundo botou a mão na cabeça, né? E aí, depois ele foi atendido pelo departamento médico e conseguiu voltar. O técnico Filipe Luiz perguntou como o atleta se sentia. Camisa 43 respondeu que estava bem e conseguiu participar até o apito final. Ontem eu estava conversando com membros da assessoria de imprensa que estão mais ligados aí nos atletas, e o meu xará, o Rafa Gaúcho, disse que o Wesley está bem, não preocupa para quarta-feira. Então, notícia boa aí pro torcedor rubro-negro. Wesley, que tá jogando muita bola, gente, tá? Muita bola. Ontem ele botou aí todo mundo no bolso aí, o Verratti, o Coutinho,
Não dava não, hein? Não dava pra passar pelo garoto não, pelo Wesley não. Até o Lloyd. Até o Lloyd. O Lloyd tá procurando o Deb até agora. Olha aqui, o Pedrinho, presidente do Vasco, ontem deu uma de John Textor. Ele deu uma de Botafogo. Porque ele chorou uma barbaridade assim que terminou o jogo. Vamos entender aqui o que o Pedrinho fez e o que o Pedrinho queria. O presidente do Vasco fez um pronunciamento sobre a atuação do VAR no clássico de ontem. Após a derrota por 2-1, o dirigente criticou a validação do gol de empate de Bruno Henrique, um lance revisado por suposto impedimento. Lance polêmico que poderia mudar a trajetória do jogo, resumiu Pedrinho, que não respondeu às perguntas do jornalista. Foi assim, gente, ia ter a coletiva do Carille, técnico do Vasco, para falar do jogo. O Pedrinho se antecipou e iniciou uma espécie de pronunciamento. E aí ele começou a falar, chorar, criticar, detonar, chorar. Falou do VAR, falou da arbitragem, falou do Bruno Henrique. E aí quando ele acabou, ele não deixou ninguém perguntar nada. Ele acabou, saiu e falou, gente, tá vindo aí agora o Carille para falar do jogo. Bom, vamos ver o que o Pedrinho falou aqui, que o presidente do Vasco ironizou o tempo usado para revisar o lance. Na partida, o VAR foi comandado por Paulo Renato Coelho. Antes do começo do Carioca, a Ferj anunciou, o Pedrinho, anota isso aí que eu vou te falar agora, para você não falar besteira, meu filho. Você foi jogador de futebol, você conhece de regra, então não dá esse mole aí não que pega mal, até para a torcida do Vasco. A Ferj, antes do Campeonato Carioca, anunciou que o aumento da espessura da linha do VAR de 6 para 12 centímetros. Vamos imaginar que isso aqui seja 6 centímetros aqui, a linha, 6 centímetros. Fica 2 dessa, aumentou para 12. Então ontem você viu uma linha grossa e se assustou, Pedrinho, lá ele, a linha grossa do VAR ontem, que tinha 12 centímetros, que é o tamanho natural, né? Normal aqui no Brasil, e se assustou, mas a linha estava correta. E aí ele disse isso aqui, ó, uma avaliação na minha concepção extraordinária do VAR. Então nós tivemos uma evolução do VAR de um jogo para o outro de forma excepcional. Só para deixar bem marcado que me causa muita estranheza a velocidade que um lance tão apertado, tão ajustado, que determina o direcionamento do jogo, seja de uma evolução extraordinária de uma partida para outra, disse aí o Pedrinho. Bom, o gol do Bruno Henrique foi marcado aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o placar estava 1-0 para o Vasco, e aí no lance o Arrascaeta chutou em direção ao gol, a bola desviou, foi parar no pé do Bruno Henrique, que não perdoou, porque quem perdoa é Deus. O Bruno Henrique é o pai do Vasco. A figura paterna do Vasco. Então, fica tranquilo aí, vai. No Dia dos Pais aí, não esqueça de presentear o Bruno Henrique, que é o pai de vocês. 11 gols o Bruno Henrique tem sobre o Vasco. Ele tem que dar benção. 11 gols o Bruno Henrique fez no Vasco, dos 100, que ontem ele completou 100 gols. Olha aqui, aí o Pedrinho continua. Em 10 segundos, a avaliação de um lance tão ajustado demonstra, então, uma evolução do VAR em um nível absurdo de um jogo para o outro. Olhando, revisando, tentando ser o mais justo possível, pegando as informações com o VAR, que a linha da tecnologia vem de baixo para cima. Por isso que a cabeça do Bruno Henrique vem de fora da linha, dando essa sensação de impedimento. É a imagem que nós temos. Tinha muito mais corte para fazer. E outra que a cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha, acrescentou Pedrinho. Só vai piorando a explanação aqui do Pedrinho ontem. É que a cabeça tá fora, a cabeça tá dentro, a cabeça tá na linha. Quer dizer, tem que ver aí o que você quer, Pedrinho. Aí ele continua. Tem uma explicação técnica que não convence. A imagem que aparece pra gente é com a cabeça do Bruno Henrique pra fora. Aí eu desisto. Então, como uma tecnologia mostra uma coisa para eles e a imagem que é passada para a televisão é outra. Era uma velocidade dessa, ele ficou abismado com a velocidade que foi marcada. Lembrou aquele VAR europeu, amigo.
Porra, marcou lá, impedimento, não é? Em 5 segundos já tinha o veredito. Tá de parabéns aí o VAR da FERJ. Ô, Pedrinho, você não cobra melhoria? Tá aí, ó, tá melhorando, tá mais rápido. Aí ele bota aqui, ó, eles demoraram mais tempo nessa avaliação do que em um lance mais ajustado. E se teve essa evolução, parabéns. Em lances muito menos ajustados, a demora era de 2, 3 minutos. Um lance desse, definido tão rápido, é a única observação. Então tá aí, o Pedrinho acho que não estava ligado aí na linha do VAR, que ficou mais grossa, né? Era de 6 centímetros, aumentou para 12 centímetros, aumentou rápido essa linha, hein? Aumentou numa grossura que dá para ver legal quando bota na câmera, na tela, né? Você consegue ver nitidamente. Mas o Pedrinho estava preocupado com a cabeça do Bruno Henrique, que estava mais para fora, mais para dentro da linha. Quer dizer, eu tenho que rir, gente. Eu tenho que rir para não chorar. O meu editor aqui não consegue. Crise de riso, ele não consegue mais parar de rir. Ele vai rir até amanhã. Bom, o Vasco, o grande problema do Vasco, vou mandar uma letra aqui pro Pedrinho, que quer o Vasco maior e melhor, e a gente precisa também do Vasco bem. O Vasco continua perseguindo os imagináveis inimigos externos enquanto fecha os olhos para os próprios problemas internos. Vai olhar um pouquinho para o time, Pedrinho. Esse time do Vasco não tem condição de disputar o brasileiro. Esse time do Vasco luta para não cair. Essa que é a historinha aí de Pedrinho, de Verrete, de Coutinho, que o Coutinho chegou querendo demais, o Payet, esse negócio aí, o Pedrinho, isso dura até a página 3, tá? O futebol tá cada ano mais disputado. Vocês acham que vocês vão conseguir alguma coisa no Campeonato Brasileiro? Vocês vão brigar para não cair com esse time. Então olha um pouquinho mais pro problema de vocês do que pros outros. Esquece um pouquinho o Flamengo. Não queira colocar a arbitragem como o maior obstáculo do Vasco no jogo de ontem. Porque se a arbitragem tivesse anulado o gol do Bruno Henrique, vocês acham que o Flamengo não ia fazer um gol? Vocês acham que o Flamengo não ia continuar pressionando? Vocês acham que ia mudar alguma coisa na classificação? Vocês acham que o Vasco ia ganhar, ia passar, ia classificar se anulasse o gol do Bruno Henrique? Pelo amor de Deus. A superioridade no confronto é enorme. Existe um abismo entre Flamengo e Vasco. Por causa do time? Pode ser. Mas isso vem lá de trás, de administrações. Enquanto o Flamengo estava sendo bem administrado, lá em 2013, o Vasco estava caindo. Então, você pega aí, como exemplo, bota na balança, o espelho. Tenta olhar um pouquinho fora da caixa. Veja os próprios problemas. Eu torço pro Vasco sair dessa. De verdade, de coração, com toda a humildade do mundo. Por quê? Porque eu quero enfrentar o Vasco forte. Eu quero futebol cada vez mais forte. Eu não quero adversários fracos. Eu não quero clássicos sem graça. Que Flamengo e Vasco hoje não tem mais graça. Pega esse recorte aqui. Nos últimos 32 jogos entre Flamengo e Vasco, 32. O Vasco venceu 2. É uma loucura. Nesses 32 jogos, nós tivemos times diferentes, técnicos diferentes, presidentes diferentes. E nada muda. O Vasco continua apanhando. E fica sem graça, gente. Quem acha graça nisso, a gente até zoa e tal, mas para não perder a piada. Mas fica, sabe, um vazio. Parece que você tá, sei lá, jogando com qualquer um, ganhando qualquer um, que não tem qualquer dificuldade em sair com a vitória. Então é só um desabafo aqui, que eu queria que o Vasco tivesse numa fase melhor. E não o presidente do Vasco, cheio de problemas, o clube, e ele falando de uma linha que está mais grossa, que está mais fina, da cabeça do Bruno Henrique, que está para dentro, que está para fora. Aí é brincadeira, Pedrinho. Isso estava no regulamento lá da FERJ antes do Campeonato Carioca. A FERJ falou que ia mudar a grossura da linha de 6 para 12 centímetros. Tá bom, meu filho? Um abraço, hein? Bom, desculpem qualquer coisa, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!